Conexão Ciência. Você já ouviu falar em agrogenômica? A ciência que une genética, biotecnologia e agricultura está transformando a forma como produzimos alimentos e cuidamos do solo. No Conexão Agrogenômica, vamos entender como pesquisadores do Paraná estão utilizando tecnologias avançadas para desenvolver uma agricultura mais produtiva, sustentável e preparada para os desafios do futuro. Para abrir o nosso bate-papo, convidamos a coordenadora do NAP Agrogenômica Microbioma de Solos e professora da Universidade Paranaense, Unipar, Gleice Jaqueline da Silva. Professora, o que é exatamente a agrogenômica e como essa área se conecta com a agricultura moderna? A agrogenômica é uma área da ciência que une genética, biologia molecular, bioinformática e agricultura para entender profundamente como as plantas, os micro-organismos e até o próprio solo funcionam. De forma simples, é como se a gente lesse o manual de instruções da vida para produzir alimentos de maneira mais eficiente, sustentável e inteligente. Quando a gente fala em genoma, nós estamos falando do conjunto completo de informações genéticas de um organismo. Então, na agrogenômica, nós estudamos os genes das plantas, dos fungos, das bactérias e até dos micro-organismos do solo, para entender, por exemplo, por que uma planta resiste mais à seca, produz mais, precisa de menos fertilizantes ou é mais resistente a doenças. E isso está totalmente conectado com a agricultura moderna. Antigamente, o produtor precisava esperar muitos anos para descobrir se uma planta era realmente melhor. Hoje, usando ferramentas genômicas, nós conseguimos identificar características importantes muito mais rápido e com maior precisão. Isso acelera o melhoramento genético e ajuda a desenvolver cultivos mais adaptados às mudanças climáticas. Só que a agrogenômica, ela não olha apenas para a planta. Hoje, nós entendemos que o solo tem um papel fundamental nisso. O solo é um ambiente vivo, cheio de bilhões de micro-organismos, né? Existe até uma comparação muito interessante, né? Assim como nós temos uma microbiota intestinal importante para a nossa saúde, as plantas também possuem um microbioma associado à raiz, que influencia o crescimento, a nutrição e a resistência ao estresse. Então, quando nós estudamos agrogenômica, nós também estudamos quem está vivendo naquele solo. Quais genes esses micro-organismos possuem e como que esses genes podem ajudar a agricultura. E isso abre porta para o desenvolvimento de bioinsumos, redução do uso de químicos e práticas mais sustentáveis. Outra conexão muito forte com a agricultura moderna é o uso de inteligência artificial e análise de grandes volumes de dados. Hoje, nós conseguimos integrar informações do DNA das plantas, dos dados climáticos, características do solo, produtividade, imagens de satélite e assim a gente consegue prever problemas e tomar decisões muito mais assertivas no campo. Por exemplo, a gente pode identificar áreas com maior risco de perda de produtividade, detectar desequilíbrios no solo antes que a planta demonstre sintomas, ou até selecionar variedades que sejam mais adaptadas a determinadas regiões. E isso é extremamente importante, porque a agricultura ela enfrenta desafios absurdos, né? Mudanças climáticas, degradação do solo, aumento do custo de fertilizantes, e mesmo assim ela precisa produzir mais e mais alimentos com menos impacto ambiental. Então, a agrogenômica ela surge justamente como uma ferramenta estratégica para o futuro da agricultura. Ela permite produzir mais, com mais sustentabilidade, usando ciência, tecnologia e conhecimento biológico de forma integrada. Eu costumo dizer que a gente está entrando numa nova fase da agricultura, né? Uma agricultura baseada em dados biológicos. E quem entende o funcionamento da vida no solo e nas plantas terá cada vez mais capacidade de produzir com eficiência e sustentabilidade. A tecnologia tem permitido compreender cada vez mais o funcionamento do solo e sua relação com a produção agrícola. Professora Gleice, de que forma a agrogenômica pode ajudar a compreender melhor os solos do Paraná? O Paraná é um dos estados mais importantes para a agricultura brasileira, mas também é um estado extremamente diverso em termos de clima, manejo agrícola e tipos de solo. A agrogenômica, ela permite justamente compreender esta complexidade de uma forma muito mais profunda do que era possível antigamente.
Durante muitos anos, o solo ele foi analisado principalmente do ponto de vista químico e físico, ou seja, nutrientes, pH, textura, matéria orgânica, e isso continua sendo essencial. Só que hoje nós sabemos que existe uma dimensão biológica gigantesca no solo que influencia diretamente a produtividade agrícola, que são os micro-organismos. Então, com a agrogenômica, nós conseguimos estudar o DNA desses micro-organismos e entender quem está presente naquele ambiente, quais as funções eles desempenham e como eles interagem com as plantas. É como se a gente conseguisse enxergar a vida que é invisível aos olhos. No projeto relacionado aos solos, por exemplo, o nosso foco é justamente entender o solo como um ecossistema vivo. Nós estamos integrando análises microbiológicas, metagenômica, dados químicos, físicos, ambientais e ferramentas de inteligência artificial para compreender como os diferentes manejos agrícolas impactam na saúde do solo do Paraná. Isso é muito importante porque muitas vezes duas áreas agrícolas possuem características químicas semelhantes, só que apresentam produtividade completamente diferente. Parte dessa resposta pode estar justamente na biologia do solo. Já no projeto da soja, haverá sim uma parceria com o projeto de solos, só que com focos diferentes. O objetivo é muito mais voltado ao melhoramento genético da soja, principalmente pensando em adaptação às mudanças climáticas e tolerância à seca, que é um dos grandes desafios da agricultura atual. Nesse caso da soja, a agrogenômica ela entra através da integração de múltiplas abordagens ômicas, né? Então, genômica, transcriptômica, metabolômica e outras ferramentas moleculares para tentar compreender como que as plantas respondem ao estresse hídrico em diferentes níveis biológicos. Isso permite identificar genes, vias metabólicas e mecanismos associados à tolerância à seca, né? Por exemplo. E no futuro, esse conhecimento ele pode contribuir para o desenvolvimento de cultivares mais resilientes, mais resistentes, né? Mais produtivas e muito mais adaptadas às condições ambientais do Paraná. No projeto de feijão, a abordagem é também extremamente inovadora, né? Porque envolve o uso de edição gênica usando a tecnologia de CRISPR. O CRISPR ele é uma tecnologia que funciona como uma espécie de edição de texto do DNA. Então, ela permite modificar genes muito específicos, locais muito específicos do DNA, de maneiras muito mais precisas, né? Hoje não existe nada mais preciso do que o CRISPR, falando em tecnologia de edição gênica. O foco no feijão é trabalhar características de importância agronômica, né? Resistência a doenças, tolerância a estresses ambientais, produtividades e outras características que são importantes para a agricultura. E isso é extremamente importante porque o feijão, primeiramente, né, o Paraná é o estado o maior produtor de feijão do Brasil. E o feijão é um alimento fundamental para a segurança alimentar brasileira, né? É o alimento que possui maior quantidade de proteína vegetal que o brasileiro consome. Então, desenvolver variedades mais resistentes e adaptadas tem um impacto direto, não apenas econômico, só que também social. O mais interessante disso, né, é que, embora sejam 3 projetos diferentes, eles se complementam muito. O projeto de solos ajuda a entender o ambiente biológico onde a planta está inserida. O projeto de soja busca compreender os mecanismos genéticos e multiômicos associados à adaptação ao estresse. E o projeto de feijão utiliza ferramentas muito modernas de edição gênica para acelerar o desenvolvimento das características. Então, no fundo, todos esses 3 projetos, eles demonstram uma mudança muito importante na agricultura moderna. Nós estamos deixando de olhar apenas para a planta isoladamente e a gente começa a passar a compreender os sistemas agrícolas como algo integrado. Isso envolve solo, micro-organismo, genética, clima, tecnologia, né? E a agrogenômica é justamente esse ponto entre biologia, tecnologia e agricultura sustentável. O solo é um universo invisível, cheio de vida e informação. Com a agrogenômica, pesquisadores conseguem entender melhor esses processos e desenvolver soluções inovadoras para a agricultura. No próximo episódio, vamos falar sobre como a ciência pode ajudar a agricultura a enfrentar os desafios das mudanças climáticas e da sustentabilidade. Conexão Ciência.